Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Valeu por você estar com a gente mais uma vez. Estamos aí no YouTube, estamos também no Instagram, no Facebook. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos na RadioAibo.com, Alfredo. Opa! Rádio Aibo, rapaz, é uma rádio lá do Japão, né? Que atende o público brasileiro, né? Alcança muitas pessoas aí no Japão. E nós estamos ali na grade, né? Da programação da RadioAibo.com. Não deixe de nos acompanhar. Eu falei, semana passada, rapaz, no episódio passado nós falamos sobre a parábola do rico insensato, né? Onde estão as nossas riquezas, as minhas e as suas, né? E foi muito interessante a parábola que nós tivemos a oportunidade aqui. E hoje nós estamos mais uma vez em uma parábola sensacional. Fala a respeito de uma mulher, né, persistente, né? E que precisava de uma situação, uma coisa que ela ia para resolver, e ela não desistiu, ela manteve-se firme, independente, né, de quem estava advogando ali a causa dela, mas ela não desistiu. Então seja assim também, você seja uma pessoa persistente, não é insistente, é persistente, beleza? E hoje está aí o nosso episódio Parabolando Podcast, Parábola da Viúva Persistente. Olha aí, ó. Quem não chora não mama. Quem não conhece essa frase aí, ó. Aproveitando aí para dizer quem faz essas nossas artes é o nosso amigo Leonan, lá de Brasília. Falou, Leonan, grande abraço para você. Também aqui, ó, nós temos aqui as camisetas abençoadas aqui da Cindy Crafts, da nossa querida Cida Holanda, que nos abençoa também, tá bom? Muito caprichoso. Tá, em breve nós estamos aí com muitas novidades para Parabolando na próxima temporada, que com certeza ainda vai começar, né? Daqui uns 2 meses nós estaremos começando uma nova temporada, mas já a gente vai anunciar sobre isso, tá bom? Beleza, Alfredo? E aí, como sempre, estamos junto aqui com o nosso amigo Alfredo, né? Pra gente bater um papo aqui sobre mais uma parábola. Então, se você ainda não compartilhou ainda, ou então não se inscreveu no nosso canal, manda brasa aí que nós estamos aguardando aí o seu comentário, o seu oi, né? E que a gente possa interagir nessa viagem, nas parábolas de Jesus. Vamos lá, Alfredo, diga lá. Opa, como é que foi aí? Como é que foi essa semana? Tudo em paz? Graças a Deus. Muito trabalho. Abençoada. Estamos aí, né, na mesma pegadinha de sempre, né? Problemas tem, mas problemas são para ser resolvidos. São, né, para ser resolvidos. Desse mundo, né, teremos as aflições, mas temos que ter o bom ânimo. Exatamente. Porque o nosso Senhor venceu esse mundo, né? E um dia estaremos com Ele. Com certeza. Esse é o nosso plano, hein? Vamos lá. Em Lucas de novo, Alfredo? Opa, Lucas. Brincadeira, Lucas meu. De novo. O médico amado, né? O Lucas era o médico amado, companheiro do apóstolo Paulo, de viagens, né? Ah, o que é isso? Olha que coisa interessante, né? Lucas, para escrever esse evangelho, ele pegou sua bolsinha, seu embornalzinho ali, né? E foi de pessoa em pessoa, todas as testemunhas oculares. Livro de Atos também, né? E livro de Atos também foi quem escreveu. Foram testemunhas oculares daquilo que Cristo fez, e pessoas que viveram com Jesus Cristo. E Lucas foi entrevistando pessoa por pessoa, separando o seu evangelho, guiado pelo Espírito Santo, e nos deu essa bênção que está aqui, não é? Então hoje nós vamos ali no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, sobre a viúva persistente. Sim. Algo muito interessante sobre oração. Engraçado que logo depois desse aqui, Jesus conta uma outra parábola que vai ser o nosso próximo episódio, né? O nosso próximo episódio vai ser. Você já falou, então tá na mesa. Epa, que maravilha. Mas eu falo no final também. Maravilha. Então você vê que Jesus fala 2 vezes de oração aqui, Lucas coloca 2 vezes seguida com um propósito, que são 2 tipos de oração diferentes aqui. Né? Então a oração, ela inclui vários tipos de oração. E aqui, no capítulo 18, o contexto que segue aqui, Jesus estava primeiro falando aqui no capítulo 17 sobre a segunda parte do capítulo 17, ele estava falando sobre a questão do final dos tempos, né? E falando sobre o reino de Deus, sobre o que iria acontecer, seria como nos tempos de Noé, se dava em casamento e tal. Sim, precisava estar desligadinho, né? Estava todo mundo desligado. E aí ele diz, né, que estariam 2 pessoas juntas no mesmo lugar, uma seria tomada, a outra seria deixada, né? E depois dele falar isso, porque esse aqui será um tempo de aflição para Israel,
Será um tempo muito triste para Israel e para aqueles que ficarem aqui. Nós vamos falar sobre isso Nós daqui uns vamos falar dias, sobre Alfredo. daqui uns dias, né? Aguarde aí, Apocalipse está chegando aí, viu? Olha que maravilha, hein? É. Então veja, será um tempo muito triste de grande tribulação para aqueles que ficarem aqui nessa grande tribulação. Para nós que somos igreja, nós temos uma promessa que guarda a palavra do testemunho de Cristo. Como Jesus disse, é um dos bispos, né, das igrejas ali da Ásia Menor. Ele disse, porque você guardou a palavra do meu testemunho, eu também vou te guardar da grande tribulação. Esmirna? Que há de vir sobre todos os que habitam a terra. Uau. Então, Jesus. Aqueles que guardam o testemunho de Cristo serão livres desta grande tribulação. Eu creio. Então, depois de ele contar sobre essas coisas, ele conta essa parábola. E é interessante, por que ele conta logo essa parábola depois de contar essas coisas? E para os discípulos, né? E para os discípulos, ele diz assim, olha, Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Porque minha versão fala desanimar. Então veja que Jesus fala, você deve orar. É um dever de todo cristão orar sempre, sem jamais esmorecer. Uau. Ele diz assim, versículo 2, havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus e nem respeitava o homem. Olha que coisa, esse homem é um cara terrível. Ele não tinha temor de Deus e nem respeitava nenhum homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Então, são duas pessoas aqui. Primeiro, um juiz que tem um poder muito grande em suas mãos. Além de ter um poder financeiro, que todo juiz ele tem um salário muito bom, Sim. ele tinha poder de mandar matar uma pessoa. Autoridade. Autoridade. Podia mandar matar uma pessoa ou poderia livrá-la. Né? E havia do outro lado uma viúva, que nessa época uma viúva era ninguém. Uma viúva era considerada como ninguém. Assim como na Índia. Exato. Na Índia hoje ainda né, dada a cultura do país, é assim, uma viúva ela está em problema. Está em grande problema. Imagine que nessa época não existia uma aposentadoria. O pensionista. Ela não era pensionista, era uma viúva. E ela tinha um problema aqui, que ela estava em grandes apuros. Você veja que a Bíblia sempre fala de viúvas. Por quê? Porque era um problema muito sério. A pessoa ficava viúva, ela não tinha quem. Por isso que na lei mosaica mandava-se que o irmão casasse com a viúva do seu irmão para levantar para o seu irmão uma descendência, porque os filhos tinham que cuidar dos pais. E o filho que ia cuidar dela, porque não tinha pensão, não tinha nada disso. As viúvas fazem parte de uma trilogia, né? A trilogia dos órfãos, viúvas e estrangeiros. Órfãos, viúvas e estrangeiras. E os pobres, né? Então, veja, é uma pessoa com um cargo muito alto, com muito poder, e uma pessoa que não é nada. Exato. Totalmente dependente. Exatamente, totalmente dependente. E os dois estão em um pleito. Sim. Quem irá vencer? Não é? E aí Jesus diz assim, ela dizia, faz justiça contra o meu adversário, ou seja, ela tinha um adversário que estava oprimindo. Além dela ser viúva, estava sendo oprimida por um adversário. Talvez alguém que pegou os bens do marido, talvez alguém que tinha feito algo. Tem aquela viúva, né, lá de Eliseu, sobre a questão dos filhos, da questão dos filhos, da dívida que tinha, né, que se não fosse paga, ela teria que entregar os filhos como parte da dívida. Da dívida, né? Exato, é isso, né? Exato. Tomava-se os filhos, levava. Sim. Em Israel servia por 25 anos. Ok. Então, pega o teu filho com 10 anos, só vai ser liberto com 35. Nesses 25 anos, você vai passar um problema. Então, a viúva com filhos, se tinha dívida, ela estava com problemas graves. Muito aqui sério. não cita, né? Mas... Não cita, mas ela tinha um adversário aqui. Sim. E ela era viúva. E aí diz assim, por algum tempo, não quis atendê-la. Então, chegava e falava, essa viúva aqui. Mas, depois disse consigo mesmo, ainda que eu não temo a Deus. Tem muita coragem. E nem respeito os homens. Quer dizer, nem em cima nem embaixo. Não. Eu sou superior a tudo. Se achava, né? Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte a me importune muito. Então, olha, eu já estou de paciência cheia dessa mulher.
né? Eu não temo a Deus, não temo, mas tá me enchendo as paciências. A mulher direto, todo dia vem aqui e fica me perturbando. Sabe uma coisa? Eu vou atender ela logo para não voltar mais aqui. Né? Lembra da parábola do pão? De madrugada, o camarada batendo lá, você tem 3 pães. Do amigo inoportuno. Olha, se ele não te der o pão porque ele é teu amigo, por causa da sua importunação, ele vai te dar o pão. E aí Jesus diz assim, disse-lhe o Senhor, ouvi o que diz o juiz. O que o injusto juiz diz. É demais essa aqui, rapaz. Uau. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, Deus. ainda que os faça esperar. A espera existe. Então, existe uma espera, existe uma demora. Aqui, veja que Jesus está falando de justiça. Fará Deus justiça Dele, né? a dele. Não é nossa. Não é a nossa. Não é? Então, essas pessoas que estiverem na tribulação estarão sendo perseguidas, né, pelo anticristo, estarão sendo perseguidas por não receberem a marca da besta, estarão passando por todo esse problema. E estarão clamando a Deus dia e noite. Fazendo esperar, ele pergunta, né? Acaso? É uma pergunta. A pergunta que ele faz para mim, para você, né? Acaso Deus, você que tá aí preocupado, tá agoniado, não sabe o que faz, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Uma pergunta que ele... Não. Acaso Deus, quer dizer, o juiz que era iníquo, ele fez porque a mulher estava perturbando ele. Deus, ele faz porque ele é Deus, ainda que aparentemente pareça que está demorando. Esse é um problema de tempo, né? Da espera. A espera é terrível. Veja, Deus, quando foi libertar o povo do Egito, o povo passa 400 anos no Egito. E quando ele vai libertar o povo, ele tinha poder de chegar e destruir o Egito e tirar o povo. Ele endurece o coração de Faraó, 10 pragas, porque Deus fala, eu vou me exaltar em Faraó, eu vou mostrar quem eu sou. Não é? E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele fala assim, que muitos falam da demora de Cristo. Ele fala, Deus não retarda a sua promessa, mas isso ele faz por causa da sua longanimidade, porque ele quer que as pessoas se convertam. Uau. Não é? Então, estamos clamando, e as pessoas estarão clamando por justiça, mas Deus fala, espera, porque ainda tem gente que está para ser salva. Então, Deus não fará justiça a seu tempo, no tempo próprio, não é o nosso tempo. Para nós parece às vezes muito demorado. Paulo fala assim, né, que a mulher quando está para dar à luz, está em grande agonia, mas depois que ela tem o bebê, já se esquece, né, por causa de ver que nasceu um novo ser humano para a terra, ela esquece. Tanto é que depois fica grávida de novo, quero mais um. Não é? Esquece de se lembrar da dor, né? E aí o que acontece? Quando nós estamos nessa agonia, ou estamos passando por uma tribulação, por uma injustiça muito grande, sim, parece que o tempo é muito longo. Mas aqui está a receita, né? Mas Deus fala, olha, faça o seguinte, continue orando dia e noite, porque esse segredo da oração, há duas coisas que acontecem. Primeiro, a longanimidade de Deus para salvar as pessoas. E segundo, o contato do filho com o pai. Porque nós que somos seres humanos, dificilmente nós vamos orar com tanta intensidade quando a vida está correndo tudo bem. Às vezes a pessoa até esquece. A pessoa vai viajar, né? Sim. Eu vou levantar amanhã, vou de férias. Mas não levanta de manhã orando, oh meu Deus, abençoa minha família, a igreja, o pastor. Por aí vai. Camarada vem, levanta de madrugada já pensando, vamos colocar as malas no carro, vamos sair, que maravilha. Às vezes esquece até de orar. Porque ele está num momento muito bom. Não é? Às vezes a pessoa está num momento ótimo da vida dele, tudo está acontecendo bem, e ele esquece de orar. Então, esses momentos vêm mesmo. Em nossa, primeiro porque o mundo está caído. E segundo, Deus poderia responder na hora? Poderia. Mas Deus quer nos chamar a atenção para que a nossa comunhão com Ele seja sempre, diariamente, sem cessar. Ele quer que nós falamos com Ele todos os dias e todos os momentos, não é só quando você está precisando, né? Eu lembro quando eu fazia faculdade no Brasil, houve uma vez uma pergunta na sala de aula, né? Você acredita em Deus? O professor perguntou, quem aqui acredita em Deus? Né?
Aí a maioria das pessoas, não, eu acredito sim, eu acredito que existe Deus, porque quando eu tenho algum problema, eu oro. Quando eu tenho algum problema. Quer dizer, então quando você não tem problema, você esquece, né? Deus só é um pronto-socorro só na hora. Aquela história, né? Quando acontece uma coisa muito grave, aí você fala, e agora? Eu falo assim, agora só Deus. Quer dizer, antes quem que estava no controle antes? Só nesse momento. Só naquela hora, né? Ok. Então, Sim. ele está dizendo, essa viúva ia lá e persistia. Sim. Então, a nossa atitude e a atitude de quem estiver aqui deve ser a atitude dessa viúva de todos os dias estar falando com teu pai. E ela tinha um adversário. E um adversário que era... Qual é o seu adversário? Eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia sabemos. qual é o seu adversário. Não é? E olha, a viúva, era pobre, era necessitada. E o adversário dela era muito forte. Uhum. Meu irmão, às vezes você pode dizer, né? O mundo está difícil. Nós olhamos e o mundo está difícil. Aí tá mesmo. Tá difícil. Meus filhos estão indo na escola, estão aprendendo coisa que não deveria. Ah, mas é muito grande isso para mim. Qual é a solução, irmãos? A solução é nós votarmos diferente, a solução A solução está aqui, é a oração. Uhum. Uau. Dia e noite orando. Essa é a solução, não existe outra. Né? Nós vemos países que os cristãos sofreram muito e hoje estão na bênção. A igreja, quando começou, o Império Romano queria acabar com a igreja de qualquer jeito. Matava cristão, queimava cristão, jogava na arena para os leões comerem. Imagine a demora. Até Constantino, vamos por aí, foram quase 300 anos. Até Constantino. Tem momento que a igreja não era tão perseguida, ou não era muito perseguida, mas sempre levantava-se perseguição, e era uma perseguição do Império. Quer dizer, é um inimigo muito forte, muito poderoso e muito grande contra um grupinho de pessoas que não tem nada. Inimigo político, que ele detém todo o poder. Tudo, ele pode fazer o que quiser da sua vida. De alimentação, de tudo quanto é liberdade, de tudo, de sustento, de energia. De tudo. Né? Aí diz assim, talvez aqueles cristãos diziam assim, até quando, Senhor? Nós vamos estar sendo jogados para os leões? Até quando nós vamos estar sendo queimados? Até quando eu vou ter que ficar correndo para não ser preso? Até quando eu vou perder meus bens? Até quando eu vou ter que correr para passar por nudez, por tanta situação, fome e tantas coisas? Até quando, Senhor? Mas qual foi a luta dos cristãos? A da viúva. O adversário. Orava e pedia a Deus. Parecia que Deus demorou, né? Mas havia pessoas se convertendo. E de repente o próprio imperador se converte, não é? Exato. Então nós vemos ali vamos ver um exemplo aqui no livro do Apocalipse. Opa, Apocalipse? Lá no capítulo 6 do livro de Apocalipse, algo interessante, que parece que demora. O apóstolo Pedro fala que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como se fosse 1000 anos, não é? Então, no capítulo 6 do livro de Apocalipse, lá no versículo 9, não é? Quando João está tendo aquela visão e ele começa a ver, ele vê o livro que ninguém podia abrir, não é? E ele chorava muito, e de repente ele viu que o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, ele era digno de abrir o livro, era Jesus Cristo, que abre o livro e abre os selos do livro. E aí no versículo 9 diz assim, quando ele abriu o 5º selo do livro, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito o seguinte, que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros, dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Uau! Meu amigo. Então você veja que no céu, João vê, debaixo do altar, que ali havia 24 anciãos com taças de ouro na mão, harpas, as taças cheias de incenso,
que são as nossas orações que vão para a taça desses anciãos, e o altar, da onde sobe a Deus todas as nossas orações e tudo. E João viu debaixo desse altar, parte de baixo, assim, o altar está aqui e as pessoas aqui. Ele viu as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do testemunho da palavra. Veja quão perto de Deus estão os mártires. Muito perto, que são diante do altar de Deus aqui, não é? Quem morre pela palavra, quem morre por causa do testemunho. E eles clamavam com grande voz, ou seja, era um clamor mesmo. Eles diziam, Senhor, soberano, até quando? Aqui está falando de tempo, né? Tempo. Davi também fez essa mesma pergunta. Eu não sei como é que está a sua situação, se você, né, em que momento que você está passando, mas você não é o único que está perguntando até quando não, viu? É só para te avisar aí. Né? Não, veja, tem gente no céu. Ele falando, então aqui, meu amigo, né, Davi falou, né? Chegou um dia ali no Salmo, não me vem à mente aqui exatamente em qual salmo que é, mas ele fez a pergunta, foi 3 vezes. É uma indagação. Senhor, até quando? Até quando? Não sei quanto tempo você está falando. Meus inimigos se levantarão contra mim. Não sei até quando que você está, né? Até quanto tempo, por quanto tempo que você está falando isso até quando, mas a resposta está aí. Foram-lhe dados vestes brancas dizendo, repousem. Porque não vai melhorar. Ainda vai morrer mais gente. Até que se complete o número, veja, irmãos, que número de mártires, nós vamos falar sobre isso. Sim. São contados, assim como o número da igreja também é contado. Tem um número de pessoas que ainda vão morrer por causa da palavra de Cristo. Quando se completa esse número, aí Deus julga. O justo juiz vem e julga a causa de todos. Amém. Então nós, às vezes, irmãos, estamos aqui pensando tanta coisa. Meu Deus, como é que eu vou resolver esse problema? Eu tenho um inimigo muito forte. Tem tantos inimigos, né? Muitos inimigos espirituais, inimigos emocionais, inimigos físicos. Uma doença é um grande inimigo. É um grande inimigo. É um grande adversário. Uma crise financeira é um inimigo terrível, tá? Uma perturbação é um inimigo terrível. Terrível. Né? A depressão é um inimigo terrível. A depressão é um inimigo terrível. O vício é um inimigo. O vício. Não é? Veja que o apóstolo Paulo escreve, olha, o vosso adversário, o diabo, não é? Derredor de vocês, tentando te derrubar, tentando um monte de coisa. Mas qual é o nosso, né? É a nossa arma. É tão simples essa arma e tão poderosa que às vezes a gente se esquece. Porque geralmente assim, você está num problema, você procura todos os artifícios. Quando não dá mais, você fala, não, eu vou orar. Quando deveria ser o primeiro. A primeira coisa a se fazer é orar, porque é a oração. Essa viúva, ela não tinha o que fazer. Ela não tinha recurso para pagar o juiz. Ela não tinha influência política. Ela não tinha quem defendesse ela. Ela só tinha a insistência dela. Ela mesma, né? Irmãos, situação. Nós, igreja, nós não temos poder humano. Falando, né? Nós não temos essa autoridade humana, mas nós temos um poder muito maior que esse. Porque o apóstolo diz assim, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, nós não vamos pedir simplesmente a um homem, porque Salmo 146 diz, não confie nos príncipes, em que logo lhe sai o espírito e acaba a sua vida. Nossa confiança tem que estar em Deus. Então, a quem que nós vamos insistir? A quem que nós vamos orar? Ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, que tem controle. Começo, meio e fim. Sobre todas as coisas, amém, diz o salmista, assim como rios é o coração do rei na mão do Senhor. Para onde ele quer, ele vai. Ele o inclina. Quer mudar o coração do rei? Quer mudar o coração dos seus inimigos? É a viúva aqui, ó. Tá aí. Orando insistentemente. Aí o senhor dá a resposta aqui, né, no versículo 8, né? Depois, voltando lá, no Evangelho de São Lucas, veja como está falando. Depois no versículo 8 diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa. Que para nós parece que vai demorar. Aí ele diz assim, quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Parece que está fora de contexto, mas não está, porque está falando justamente do fim dos tempos. Achará a persistência? Né? A persistência, as pessoas estarão orando, porque a Bíblia diz, o Jesus dizendo, né, se aqueles dias não fossem abreviados, né, nenhuma carne se salvaria, mas os dias vão ser abreviados por causa dos escolhidos. Né? Então, por causa dos escolhidos que estarão orando como essa viúva,
Deus abrevia os tempos e vem em busca deles, né? Então ele fará a justiça. Então achará o Filho do Homem fé quando vier na terra. Então aqui no caso eu poderia até fazer fazer um parâmetro aqui, né? Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, ele está dizendo o seguinte, que muitos perderão a fé. Ah, sim. Tá? Porque você está dizendo que se encontrará, significa que algumas pessoas estão perdendo. Quando você entra lá no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Então, dizer que nesse caminho que eu e você, com os nossos adversários que nós temos caminhado, né, em tantas situações, ao nosso lado, com certeza muitos vão cair. Porque aqui está escrito aqui, ó, por acaso, contudo, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará isso? Por que está sendo feita essa pergunta? Porque realmente nos tempos que nós estamos vivendo, nos tempos que nós já passamos também, tantos foram de adversário que muitos, como está escrito lá na palavra, né, nós não devemos esmorecer, não devemos desfalecer diante das lutas dos adversários que nos apresentam. Porque você veja, muitas vezes a pessoa, dependendo da tribulação, a pessoa fala, não, Deus não existe não, porque se ele existisse eu não estaria passando por isso. Não, cara, né? Não. Deus está ali e o que prova é a perseverança, a persistência, continuar ali orando, mesmo que não vejamos saída. Mas, como diz o salmista, todos os dias da minha vida estavam escritos no seu livro, até esses de tribulação. Sem eu ter vivido nenhum deles. Então, esses são momentos de persistir. Deus está nos fortalecendo. Já viu aquela história? O cara vai para o camarada falou assim: rapaz, eu estava precisando perder peso e ganhar musculatura e tal. E eu fui lá e já fiz um plano de 1 ano na academia, já paguei. Sim. Agora só falta uma coisa: falta eu ir. Falta só isso, né? Quer dizer, a persistência. Não, fui 2 dias e nunca mais fui. Não, isso é porque, olha, existe uma estatística, né, que de 10 pessoas que se inscrevem na academia, apenas uma continua. Porque tá. Não é fácil. Porque você vai doer. Meu amigo, o adversário é muito grande. O adversário de quem vai para academia é o quê? É a preguiça. A preguiça. É um dos pontos principais. Você chega em casa do trabalho. Tomar um banho. Tá ali a janta esperando. Sofá, olha, o controlezinho, ó. Já era. Pronto, já era. Acabou. Então aí, ó, a viúva persistente, opa, apertei o botão aqui errado, gente, brincadeira. Não tem problema não, tá aí. Continua aí, ao vivo e a cores, aqui eu tô dizendo pra vocês, não tem corte, não, olha. Quem não chora, não mama. E essa, porque olha, qual é a primeira coisa que uma criança faz quando ela tá com fome? Ela chora. Pra quê? É um aviso, é um aviso. Ó, tô com fome, por favor, me alimentar aqui, viu? A criança quando tá quietinha dormindo, a mãe fala, ó, já troquei a fralda, já tá de barriguinha cheia, tá dormindo. Pronto. Agora quando tá chorando... Eita, nós. E assim somos nós, filhos de Deus. Ok, então... Chorando no dia do nosso Deus. Então tá aqui, a viúva aí persistente, aquela que não tinha condições, não tinha força, não tinha nada, ela era totalmente dependente, mas ela não deixou de persistir. E aqui vem a resposta, que é a resposta da oração. Ela, batei, abre-se-vos. Quem não chora, não mamba. Quem pede, recebe. E aqui está, não sei quem é o seu adversário, que aqui, né, o adversário aqui não está dizendo exatamente qual que era. Nessa época a gente já sabia. A viuvez é um adversário muito grande. Forte. Né? Tantas situações que tem vindo contra nós como adversário, contra o adversário da família, contra a sua empresa, aonde você está, contra a sua saúde, tantas doenças novas que têm aparecido, são vários adversários que tem, mas eu quero dizer para você que o nosso adversário ele está sob, né, o poder de Deus. Tá? Está aqui. Acaso, né, ele vai continuar fazendo os seus esperarem? Então, com certeza, está aqui a resposta nessa parábola da viúva persistente. Né, Alfredo? É isso aí. Graças a Deus. Então, considerações finais e já vamos encerrando mais uma parábola. E na semana que vem nós vamos falar sobre a parábola do fariseu e do publicano, que é a próxima, tá bom? Diga lá, Alfredo, fala aí. Ok, então, meu irmão, persista porque você não está pedindo para um juiz iníquo. Está pedindo para o nosso Pai. Aquele que Jesus falou que nós devemos chamar de Pai. E o apóstolo Paulo diz que ele nos deu um espírito que clama Abba, quer dizer paizinho. Paizinho, né? Coisa bem íntima mesmo, né? É ele que não... Por isso que o bebê chora. Deus nos trata como um bebê, paizinho.
E nós choramos mesmo diante dele. Ok. Amém, irmãos? Beleza, porém. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por você estar conosco mais uma vez, nossos web espectadores que estão nos assistindo e nos ouvindo. Parabolando Podcast, estamos junto. Bom, nos vemos até o próximo episódio, que vai ser a parábola do fariseu e do publicano. E já vai aguardando aí que nós temos grandes novidades para a nossa próxima temporada. É isso aí, nos vemos. Bye, bye. Tchau, tchau.